Olá, boa tarde. Boa tarde! Hoje vamos começar diferente. Então, observando essas imagens, com qual dessas fotos você se identifica? Quem é sua mãe? Que tipo de mãe você é? De onde você vem? Qual é a sua história? O que você tem em comum com ela? Como é a história da sua mãe? Observem bem essas imagens. Hoje falaremos do significado de ser mãe e de ter uma mãe na visão sistêmica. E agora, vamos à nossa vinheta. Tudo bem, pessoal? Vamos para um programa super especial, então, hoje. Eu sou a Aline Siqueira e estou iniciando, então, aqui com vocês hoje o nosso programa Siqueira Bem. Olá, isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Siqueira, sou nutricionista aqui na cidade de Cabreúva. Vamos para mais um programa e já agradeço a você que está aí nos acompanhando mais uma vez. Já compartilha aí com seus amigos, né, Aline? Hoje o programa está super especial. Vamos falar de ser mãe e ter uma mãe na visão sistêmica. É isso aí, pessoal. Para iniciar, vamos começar com os nossos queridos apoiadores. Aline Siqueira, Pilates Estúdio, cuidando do teu corpo. Maria Flora Semijoias, deixando nós muito mais belas. E a querida Rita Cabeleireira, cuidando dos nossos cabelos de uma forma muito amorosa. E para começar hoje, pessoal, nós estamos aqui como profissionais diferentes, né, Lu? Bom, Isso mesmo. hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre constelação familiar. Porque a gente entende que nada melhor do que para um programa tão especial, que é o de hoje, que a gente vai falar sobre mamães, né? Por que não a constelação familiar? Que é onde nós duas estamos fazendo um curso já há alguns meses, porque nós seremos as próximas consteladoras aqui da cidade. Junto com a Sirlene Correia, a gente tem muito a agradecer ela, a nossa querida mestre, né, em relação a esse curso. E falar da constelação familiar aqui hoje é um privilégio muito grande, porque a gente vai conseguir trazer para vocês em relação a uma visão um pouco mais profunda, né? Eu acredito que muito mais profunda do que é ser mãe. Tá? E a gente vai começar então explicando para vocês um pouquinho sobre a constelação familiar, tá bom? Já já a gente vai explicar um pouquinho de tudo e aí no final tudo vai fazer sentido e vocês vão entender o quão bom é ser e ter uma mãe. Isso mesmo. Então, hoje vocês já perceberam que a estrutura do programa está um pouquinho diferente, né, Aline? Hoje a gente não teve convidados especiais, a gente que veio aqui colocar a nossa experiência sobre isso aqui um pouquinho para vocês e espero que a gente consiga agregar aí no significado
da palavra mãe e realmente ali na prática, né? De conseguir olhar diferente aí para as nossas mães, nós como filhas também. Então, para começar, eu vou ler para vocês o significado da palavra mãe de acordo com o dicionário e de acordo com o que a gente mais ouve na nossa sociedade. Então, vamos lá. O que significa ser mãe? Segundo a definição formal do dicionário, mãe é a mulher que deu à luz um ou mais filhos e os cria. Pessoa generosa e bondosa que dispensa cuidados maternais, que protege muitos outros, mas a gente acredita que mãe vai muito além disso. A maternidade faz você ensinar, amar e ser amada. Então essa é a concepção do dicionário, um pouco diferente do que a gente veio trazer aqui hoje, né, Aline? Exatamente. Então é assim, a Luana trouxe o significado do dicionário. Antes da gente começar a se aprofundar na mãe, vamos explicar então um pouquinho para vocês o que é, né, a constelação familiar e uma visão sistêmica. Que hoje, né, eu acredito que já tem bastante gente conhecendo sobre esse assunto, tentando buscar um pouquinho sobre esse assunto. Hoje a constelação familiar, ela já é considerada, né, muito na visão do SUS, né, na visão judiciária como uma terapia que pode ajudar e muito na resolução de muita coisa, de muitos problemas, tá? E a ideia da constelação familiar é assim, é uma terapia onde a gente vai olhar para o nosso eu de hoje de acordo com o nosso passado e com os nossos antepassados, tá? De acordo com aquilo tudo que os nossos pais, os nossos avós, bisavós e daí por diante, até 12 gerações lá atrás, viveram, é o que vamos trazer hoje aqui, né, na nossa vida de hoje, naquilo que nós somos. Só que a ideia da constelação é nós olharmos para tudo e para todos com muito amor, carinho, respeito e o principal, aceitação, para que a gente possa seguir a nossa vida e pegar disso tudo aquilo que é bom e continuar. E aquilo que nós vemos que não é tão bom assim e que mesmo assim devemos analisar, a gente fala, não, isso é teu, fica com você e daqui para diante eu sigo somente com o que é meu. E isso, por sinal, é uma fala muito importante na constelação familiar, para a gente não continuar repetindo alguns padrões, né, de sofrimento, principalmente, e escassez, né, que as nossas famílias podem ter passado ou vivido, enfim, para que a gente consiga modificar e evoluir daqui em diante nas próximas gerações. E é mais ou menos por aí. Acredito que a nossa professora linda deve estar assistindo e com o maior orgulho da gente. E é isso aí. Obrigada, Sirlene. Verdade, verdade. E a constelação vem nos ajudando muito a entender isso, porque como a Lili falou, se a gente não entender a raiz da nossa família, os nossos antepassados, como a nossa mãe foi criada, como os nossos avós tiveram a infância deles, a gente não consegue de fato compreender nós mesmos, porque a gente veio deles. Então a gente entendendo toda essa raiz, não é mesmo, Aline? A gente consegue realmente ter uma concepção muito mais complexa e verdadeira de nós mesmos. E para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou citar alguns questionamentos que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, assim, o porquê que eu ajo dessa forma em determinada situação? Que é algo que a gente se pergunta muito. E algo muito comum é o nosso perfeccionismo. Para pessoas perfeccionistas, será que isso é apenas uma qualidade? Será que realmente é uma qualidade? E o porquê que ela desenvolveu esse perfeccionismo? Será que é uma cobrança somente dela com ela mesma? E aí fica a pergunta, porque geralmente quando a pessoa ela é muito perfeccionista, quando ela coloca muitos padrões para os comportamentos dela, geralmente isso vem desde a infância. Então essa pessoa geralmente ou teve pais
que cobravam muito dela ser muito perfeita, dela tirar muitas notas 10, do comportamento ser exemplar, e isso foi gerando uma compulsão nela de sempre estar dentro desses padrões, ou de pais cobradores, julgadores, ou seja, eu penso de uma forma diferente dos meus pais. Então meu pai fala: "Ai, você tá totalmente errada, você é a ovelha negra da família". E isso cria em nós a vontade de mostrar para ele que não, que a gente também tá certo. Então isso cria no nosso comportamento uma certa compulsão de estar sempre de forma perfeita, de acordo com os nossos ideais. Então esse é um exemplo. O outro exemplo que acontece bastante é o vitimismo. Por exemplo, uma esposa que coloca ali: "Ai, mas eu sempre fico só em casa, o meu marido não me dá valor, os meus filhos não me dão valor, eu que sou responsável por tudo". E aí, esse comportamento gera um ciclo, não é mesmo, Aline? E aí é muito difícil de sair dele. Só que aí o questionamento principal: como que a gente quebra esse vitimismo? Colocando no outro essa responsabilidade ou mudando o nosso comportamento? Porque o vitimismo nada mais é que deixar o protagonismo da nossa história sempre na mão dos outros. Então a gente coloca que o outro nos diminui, que o outro não nos valoriza, mas será que a gente está se valorizando? Será que a gente está com as pessoas que nos colocam o determinado valor? Ou será que é a gente mesmo que não está colocando isso? Então, aí está algumas questões e que de tudo vem refletindo desde a nossa infância. Exatamente. E mais uma coisa, né, que também hoje essa palavra muita gente fala, mas poucos entendem o que significa, né? Por que eu tenho as crenças limitantes, né? São questões que a constelação familiar traz muito e abre para você entender o que significa. E a crença limitante normalmente vem, infelizmente, das religiões. As religiões, elas são extremamente importantes na nossa vida, mas a religião vem para trazer algo que nós precisamos receber. E normalmente as pessoas que são mais religiosas, elas são porque elas precisam ser religiosas, para que ela tenha um certo controle na vida dela, porque aquilo que vem, né, na raiz dela, que vem no gene dela, é algo que não é tão bom assim. E aí a religião vem para te ajudar a controlar isso. Só que nós não conseguimos ver isso sem estudar isso, né? E a crença limitante traz muitas questões para a gente de que eu posso isso, eu não posso aquilo, mas por quê? Né? Tem a moral, né? E tem a ética, sim, mas e a crença limitante? Que ela muda um pouquinho da moral e da ética, né? A religião nos obriga sim a fazermos algumas coisas, mas tá dentro de você entender o porquê você está fazendo isso. Não simplesmente fazer porque eu aprendi dessa maneira. E aí que muda onde você aprende o que era uma crença limitante. Até mesmo em relação ao casamento, porque nós aprendemos que nós nascemos, crescemos, estudamos, né? Temos o nosso relacionamento, casamos para depois ter um filho e assim por diante. Será que isso realmente é o correto? Né? Não estou aqui para criticar nenhuma religião, pelo contrário, eu estou aqui para te ajudar a seguir um pouquinho mais, inclusive, aquilo que você acredita, mas sendo um pouquinho mais questionadora do porquê que isso acontece dessa maneira, para que você faça com a certeza de que eu estou fazendo o melhor para mim, porque eu decidi fazer isso. E aí fica uma diferença muito grande. E é basicamente nisso, né, que a constelação familiar ela se inspira, né? Ela traz essa visão pra gente, né, Lu? Isso mesmo, e até adicionando aqui no que a Aline falou, é usar essas crenças das nossas famílias, dos antepassados, a nosso favor, né? E não em degradação do nosso próprio comportamento. Porque muitas pessoas falam: mas a minha família me criou assim, então como que eu vou mudar? E na verdade, isso formou quem a gente é, mas tudo é escolha, né?
tudo é escolha. Então, se você tá vendo que essa crença que você acredita tanto não tá te gerando frutos positivos, nada melhor do que você buscar o conhecimento e mudar a sua opinião, porque a gente tá aqui para evoluir, não é verdade? Exatamente. E aí, assim, dentro da visão da constelação familiar, nós temos algumas leis que elas são muito importantes, que é a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Então, para quem quiser entender um pouquinho mais, a gente consegue explicar, vocês podem buscar a gente, que a gente explica isso direitinho. Mas já gravem que a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio é muito importante na tua vida quando você recebe elas, aceita, entende e consegue, através delas, fazer a diferença na tua vida, tá? E isso, com certeza, faz e muita, né, diferença no que nós somos hoje. Exatamente. Ó, eu vi que a Sirlene comentou aqui que tá orgulhosa, muito obrigada. Isso tudo, se não fosse você, não estaríamos aqui falando desse assunto. A Aline citou um pouquinho sobre as leis, então vamos falar brevemente de cada uma delas. A lei do pertencimento, por exemplo. A gente, conscientemente e inconscientemente, nós temos a necessidade de se pertencer a algo. Então, seja numa família, seja no meio social. E isso seria a lei do pertencimento. Quantas vezes a gente mudou o nosso comportamento para se sentir incluso em algo, não é verdade, Aline? Uhum. Exatamente. Então, a gente entendendo um pouquinho dessa, né, da lei do pertencimento, a lei da ordem, que é você respeitar a ordem, né? Você existe, mas antes veio teu pai com a tua mãe, que antes veio teu avô com a tua avó, e assim por diante, e depois de você vem os teus filhos. Então, se você consegue colocar cada um no seu lugar, faz muita diferença. Desde que você realmente entenda o que é colocar cada um no seu lugar. Não é só falar assim, eu tenho meu pai e minha mãe e eu dou o devido lugar a eles. Não é bem por aí, não. Vai um pouquinho mais além. E a mesma coisa em relação à lei do equilíbrio. A gente entender como equilibrar isso tudo e no dar e receber a gente aprender como fazer o equilíbrio das coisas. Exatamente. E aí eu vou perguntar para você, que tipo de mãe é a sua? Que tipo de mãe você é? Você sabia que nossas emoções se iniciam na nossa gestação? Na nossa gestação começa todas as nossas percepções? Exatamente. Pessoal, a ideia da constelação é te ensinar que, assim, tudo começa exatamente na sua gestação. Mas já vem muita coisa, né, do que nós trazemos em relação aos nossos antepassados, pais, né, avós e assim por diante. E dentro de uma visão sistêmica, a gente tem no nosso gene tudo que eles passaram em relação a comportamento, pensamentos, e quando a nossa mãe está gerando a gente, aquilo tudo que ela sente pode se transformar em alguma atitude minha ou algum sentimento meu. Então, se a nossa mãe teve uma gestação mais, entre aspas, tá? Tranquila ou uma gestação mais agitada, isso pode interferir diretamente em quem eu sou hoje, tá bom? Ou se ela passou por algum trauma, isso tudo é importante a gente começar a pensar, analisar e olhar com mais carinho. Primeira coisa, sem julgamentos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Sempre a gente repete a mesma coisa. Ninguém é melhor que ninguém e ninguém passa por algo se não for preciso. É isso mesmo. E como a Aline disse, tudo na gestação pode ser passado aí para o filho. E é algo que a gente tem ouvido falar muito, né? Então, vamos supor que a mãe estava com muito medo, não queria estar grávida, rejeitou aquela gravidez,
o qual aquele sentimento não pode passar ali para aquela criança, de ter sido rejeitada naquele primeiro momento. Se a mãe, por exemplo, trazendo ali um pouquinho para a nutrição, se a mãe não estava bem nutrida, o quão aquilo pode refletir na saúde daquela criança, no sistema nervoso daquela criança. Então tem vários aspectos que envolvem essa gestação. Aliás, o nosso corpo está completamente adaptado em gerar uma outra vida. Então é algo muito complexo. Aí, outros questionamentos aí para vocês. Quantas mães vocês conhecem que se deixaram para criar os seus filhos? Quantas mães vocês conhecem que exigem demais do seu filho? Quantas que deixam os filhos desde pequeno fazerem o que eles quiserem? Quantas deixaram ou tiveram que deixar seus filhos para seguir a sua carreira profissional? Quantas conseguem achar um ponto de equilíbrio nisso? Existe a melhor? Existe a pior? Esse que é o questionamento principal. Exatamente. E aí, em relação a isso tudo, bom, nós temos a visão tradicional nossa, né? Que é aquela visão que a Luana leu sobre o significado de ser mãe. Tá, nós demos algumas questões aqui sobre os tipos de mães. É claro que existe uma infinidade. Tá bom, mas o que é ser mãe, então, na visão sistêmica? Isso tudo que a Luana questionou, isso significa uma mãe boa ou uma mãe ruim? É uma mãe muito, dedicada ou não dedicada? Qual é a melhor para você? Né? E aí, como é que é em relação à visão sistêmica? Em relação à visão sistêmica, a gente vai olhar nisso com muito mais carinho e delicadeza, inclusive. Porque, assim, toda relação e toda vida começa através da sua mãe. Eu vou ler uma coisinha aqui, ó. Ser mãe é ser um solo fértil. Assim como na natureza, bons solos dão bons frutos. Mas também os difíceis não deixam de ter importância. Afinal, um exemplo. Na Amazônia temos muitas árvores. Mas também temos no Nordeste, porque lá também é importante as árvores crescer. O que significa isso para você? Né? A sua mãe, na sua visão, ela é a melhor ou a pior mãe do mundo? Né? E aí, o que a visão sistêmica traz para você? Que a sua mãe é a melhor mãe que você não só poderia, como deve ter. Porque a tua mãe é única. E esse programa tá... Exatamente, mas é esse o ponto da constelação. Aqui a gente vê a mãe não só como um padrão, se ela foi boa, se ela tinha condição financeira, o que ela pode te dar ou o que ela tirou de você. A constelação familiar, ela enxerga tanto a mãe quanto o pai como pessoas que cederam a vida deles para gerar uma outra vida. Então tenha certeza que a mãe que você tem aí, ela era e é perfeita para que você evolua na sua própria existência. Então todos nós temos a mãe que nós merecemos, as mães que nós precisamos, então, independente da situação, né, Aline? Porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam, poxa, mas tem uma mãe que é super dedicada, a outra que deixou os seus filhos ali, mas tenha certeza que ela deu o melhor que ela tinha naquele exato momento. E aí, o que eu queria falar para vocês? Tomar a mãe é concordar com o fato, reverenciar a vida que veio por meio dela. A partir do momento que você aceita que a sua vida veio através da sua mãe, do jeitinho que ela é, a sua vida passa a ter muito mais plenitude. As coisas tendem e começam a fluir muito mais, porque elas se tornam reais e elas se tornam leves. E a partir do momento que você aceita, isso se torna muito leve. É como vou citar um exemplo, um problema, um trauma que a gente tem e a gente não quer olhar para ele. A partir do momento que a gente rejeita aquilo, que a gente não quer olhar para ele, aquilo se torna muito maior. Aquilo bloqueia os aspectos da nossa vida. Agora, a partir do momento que a gente olha para aquele trauma, por mais doloroso que seja, e a gente aceita ele,
a gente entende que foi necessário isso acontecer, aquilo diminui, aquilo perde força e a gente começa a seguir a nossa vida. A gente consegue evoluir e deixar o passado para trás. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, o passado só serve para a gente entender como que a gente chegou até aqui. Apenas para isso. Nada e nem ninguém precisa viver com base no passado. A gente só precisa entender e aceitar que foi necessário. Exatamente. Além do respeitá-lo, né? E uma coisa muito importante para a gente entender sobre aquela lei que nós falamos, né? A lei do pertencimento, a lei da ordem, a lei do equilíbrio. Quando a gente entende quem é a nossa mãe, do porquê nós temos essa mãe, seja ela qual for, do jeito que for, e quando nós entendemos, aceitamos, damos a ela o devido lugar, sabe o que acontece na nossa vida? A gente consegue seguir a nossa vida. E fora que assim, a nossa mãe é o nosso primeiro relacionamento. A partir do momento que você está bem com a tua mãe, dentro de todas essas leis, você consegue olhar para a tua vida e passar a seguir ela. E aí está diretamente ligado aos seus relacionamentos, porque eles vão se tornar muito mais leves e reais. Além de tudo, o seu financeiro vai mudar muito, porque você está preparado para também dar frutos, né? Você também está preparado para se frutificar e para você conseguir seguir a sua carreira profissional. Então, a mãe, quando ela está no devido lugar, respeitando a ordem dela, que ela veio sim antes que você e que você não está ultrapassando isso. Um exemplo disso é honrar a sua mãe, né? Como? Honrando dando ordem, dando o lugar dela. Um detalhe muito importante é que assim, é importante eu honrar, eu respeitar. Tá bom, mas o que é honrar a minha mãe? É eu aceitar as coisas boas e ruins que ela me traz? Às vezes eu aceitar que eu não tenho um relacionamento com ela, talvez nem tanto saudável? O que é o honrar a minha mãe? Na verdade, é eu olhar para ela e entender quem é ela. E entender que nem sempre a mãe que você tem é a mãe que você gostaria de ter. Que isso são coisas extremamente separadas. A mãe que você tem é a mãe que você precisa ter. A mãe que você tem, seja com muitos ou poucos defeitos na tua visão, é a mãe que veio para te dar a vida. E se a sua mãe, ela é mais de um jeito ou mais de outro, ela é dessa maneira porque é importante isso para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual. Porque às vezes se sua mãe for um exemplo, muito carinhosa, e você for alguém que está aqui para evoluir de uma outra maneira, o carinho dela não vai ser o suficiente. A mesma coisa se sua mãe for aquela mandona ao extremo, né? E você ser aquela criança que precisa ter carinho. Então, a gente vai estar sempre nessa busca. Porém, quando a gente entende que a nossa mãe, ela é daquele jeito, porque ela precisa ser tanto para você quanto para ela, porque vocês dois, né, estão aqui para evoluir e aprender, isso faz tanta diferença. Imagina o seguinte, a sua mãe é do tipo carrasca. E você passou uma vida inteira brigando com ela. Você é feliz com isso? Você tem sua vida plena e em paz com isso? Aí a visão da constelação faz o quê? Com que você enxergue que se a sua mãe é carrasca, é porque foi muito necessário para você ser quem você é hoje. Para você se transformar em quem você se transformou hoje.
E aí, aquele carrasco dela foi importante para que você tenha ganhos na sua vida hoje, tá? Só que aí muda algumas coisas, né? Porque quando você passa a estudar, quando você passa a entender o que significa isso, gente, muita coisa muda, não lá atrás, daqui para frente. Sem julgamentos, sem críticas e com muita humildade. A partir do momento que você tem humildade para olhar para dentro de você e entender que você é quem você tinha que ser e você teve, aliás, tem e teve, né? Porque tem muitos dos nossos antepassados que já não estão mais presentes aqui com a gente hoje. Mas eles existiram porque precisaram existir para que você chegasse até a tua vida. Então, a partir do momento que você olha para tua mãe com gratidão, com amor, respeito e aceitação pela sua mãe ser quem ela é, a sua vida muda. A sua vida passa a ter muito mais luz e você ter muito mais paz de que, tá, eu olhei a minha mãe e daqui para frente eu posso fazer diferente. Não porque eu quero ser melhor que ela, porque eu aceito a minha mãe e compreendo que eu posso fazer diferente, mas com amor, com humildade. E aí sim a gente consegue seguir em paz. E lembra que eu falei sobre eu deixo para você o que é teu e levo aquilo de bom para mim na minha vida. É isso que é uma constelação familiar. É dessa maneira que a gente trouxe para você passar a olhar para tua mãe. E mamães, passem a olhar para o teu filho de forma diferente também, né? Porque a ideia hoje aqui é a ideia de ser e ter uma mãe, tá bom? Isso faz toda a diferença. Mamães, olhem também para os seus filhos. Se eles são quem eles são, é porque eles também estão aqui para te ajudar a evoluir. Com certeza. E é bem isso que a constelação passa pra gente. Pra que a gente comece a pensar um pouco fora da casinha. Então, ao invés da gente falar, ai, porque a minha mãe é assim, então eu puxei isso dela, ou se revoltar, ai, porque a minha família é assim, e se revoltar, na verdade, olhar para aquilo, aceitar e daqui para frente você conseguir fazer diferente. Porque é uma coisa muito importante e que eu também pensei por muitos anos, é aquela frase, eu quero dar para o meu filho, ou quando eu for mãe, eu quero fazer para o meu filho o que a minha mãe não fez. E na verdade, a sua mãe eu tenho certeza que fez tudo que ela poderia fazer. Então, assim, quando você for mãe ou você que já é mãe, claro que você pode ter outros recursos, outras possibilidades, com certeza. Você pode fazer muito diferente, com certeza. Mas não vai te fazer ser melhor do que sua mãe. Porque era isso que você precisava, era dela que você precisava, tanto para você ter esse conhecimento, para você ter esse conceito, e para a evolução dela daquele exato momento. Então, é mesmo a aceitação. A constelação trabalha muito isso de o amar significa aceitar. Então, quando a gente ama, mas é aquele apego que assim, eu quero que a pessoa seja de determinada forma, isso não é amor. Isso aprisiona. O amor que liberta é o amor que aceita, exatamente da forma que ele é. E se a gente está aqui hoje é porque uma mãe cedeu todo o espaço de uma vida, todo o tempo dela para gerar a gente. Então é por isso que a gente está aqui respirando, é por isso que a gente está aqui vivendo, porque teve uma grande mãe, uma grande mulher que cedeu aquele espaço da vida dela para a gente estar aqui. E aí vem a questão, então como que eu posso fazer diferente a partir de agora? Então a primeira coisa é buscar adubo para o seu solo. Como a Lili falou, ser mãe é ser um solo fértil. E para ter um solo fértil, a gente precisa de um adubo. E quem tem isso somos nós. Nós que estamos aqui tendo esse conhecimento, você que está aí ouvindo a gente falar agora sobre esse assunto. Então, o adubo nada mais é que o conhecimento, que é a consciência, a nossa expansão da consciência, porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem que assumir responsabilidade.
e quando a gente está no papel de adulto, a gente tem responsabilidades. Então, é a partir de quando você se dá conta disso, que você consegue fazer diferente. Quer falar alguma coisa? Só ia continuar. A segunda é aceitar a ordem, né, Aline? Exato. Aceitar a ordem é aceitar que, seja ela qual for, a tua mãe veio primeiro que você. Literalmente, é aceitar a ordem. Em seguida disso, você passa a pertencer. Porque enquanto a gente não aceita a nossa ordem, a gente não pertence a nada. A partir do momento que a gente aceita a ordem correta da maneira com qual tem que ser, a gente passa a pertencer. E então a gente reconhece, né, com responsabilidade e com humildade toda a nossa egrégora, toda a nossa família, e a gente passa a reconhecer, né, também a nossa vida. Reconhecer o que somos, o que temos e o que queremos daqui em diante, com consciência e humildade. Isso mesmo, isso é muito importante, porque é muito errado quando as pessoas que, a partir do momento que adquire o conhecimento, se torna arrogante, ou se torna ali querendo manipular a mãe. Então você precisa entender isso, você precisa mudar isso, é sua responsabilidade a forma com que eu sou hoje. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você tenha consciência, responsabilidade, mas acima de tudo, humildade. E sempre com a consciência de que se a gente quer alguma mudança, a mudança vem de dentro para fora. Não é no mundo, não é no outro que a gente vai encontrar o nosso ideal, e sim em nós mesmos. Exato. Então, assim, pra gente começar já pro final, né, Lu? Isso mesmo. Se você critica, se você julga sua mãe, tá na hora de você olhar para o que você está fazendo, para o que você está falando, para o que você está pensando e rever os seus conceitos, tá? Tanto de quem é você, quem é a sua mãe e assim por diante na tua família. Porque sim, a sua mãe, ela é uma mãe especial na sua vida, seja ela quem for, do jeito que for, não interessa como, ela é especial e com certeza ela é a melhor mãe que você poderia ter. Exatamente. Vou ler também aqui umas palavrinhas, inclusive que faz parte da nossa mentora. Então é assim: o essencial é simples. Você nasceu na família perfeita, pois cada um tinha algo a te ensinar. Dia das Mães é isso. Quando nós mulheres reconhecemos nossos erros, aceitando, acolhendo e nos perdoamos, começamos a aprender com nossa família e assim nossas virtudes passam a florescer. Assim acessamos a nossa essência. Como diz o criador da constelação familiar, o sucesso é a cara da mãe. E é assim que a gente deseja para vocês um feliz Dia das Mães. E até a semana que vem. Isso mesmo. E obrigado por toda a participação que a nossa produção colocou aqui, o tanto de comentário. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. E feliz Dia das Mães. Exatamente. Levem essas informações que eu sei que são riquíssimas, porque elas são muito ricas na nossa vida. Levem até a sua mãe, até o filho, primos, amigos. Levem, pessoal, porque isso faz tudo do nosso programa Siqueira Bem. E é isso aí. Obrigada, Até a pessoal. próxima. Até a próxima.